O que é que torna um atleta realmente potente? Sabe, por anos a gente mediu a explosão atlética de um jeito bem específico. Mas e se essa medida estiver toda errada? Hoje a gente vai mergulhar numa nova abordagem que é baseada em física pura e que pode de verdade mudar o jogo. Pensa bem, o que define um atleta de elite muitas vezes é aquela mola quase invisível, sabe? Aquela capacidade de explodir do chão com uma força absurda. Mas como é que a gente mede isso? Por décadas, a ciência do esporte usou uma métrica padrão. A questão é, e se essa régua que todo mundo usa estiver, na verdade, fundamentalmente errada? Ok, vamos entender isso direito. O mecanismo biológico por trás dessa mola se chama ciclo de alongamento e encurtamento, ou CAI. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa mola de verdade. Primeiro você comprime, acumulando energia, e depois solta. O corpo faz exatamente isso. Ele armazena energia potencial nos músculos e tendões e depois, bum, libera tudo de forma explosiva para gerar movimento. E esse ciclo tem três momentos-chave. Primeiro, a fase excêntrica. É quando o atleta aterrissa e, carrega a mola. Depois, vem uma transição muito rápida, que é a amortização. E, por fim, a fase concêntrica, a liberação explosiva de energia que joga o atleta para cima. É a velocidade e eficiência dessa transição que define o quão potente o movimento vai ser. Tá, mas então como é que os treinadores e cientistas medem a eficiência desse ciclo todo? Bom, por muito tempo a indústria se baseou numa fórmula que é até surpreendentemente simples. Vamos ver como ela funciona e por que virou o padrão do mercado. E aqui entra em cena o famoso Índice de Força Reativa, ou RSI. A lógica parece fazer todo sentido. A gente mede a altura que alguém salta e divide pelo tempo que a pessoa ficou em contato com o chão. A ideia é descobrir quem consegue saltar mais alto no menor tempo possível. Simples e intuitivo, né? E é exatamente essa simplicidade que fez o RSI ficar tão popular. Não precisa de equipamento de laboratório super caro. Com um tapete de contato ou até mesmo com a câmera de um celular, dá para ter um número que aparentemente diz algo muito importante sobre a capacidade de explosão de um atleta. Mas é aqui que a nossa análise começa a ficar de verdade interessante. E se essa régua tão simples, usada por tanta gente, tiver uma falha fundamental? Uma falha que pode, inclusive, estar levando os treinadores a otimizar a característica errada nos seus atletas. Olha só que paradoxo maluco. O atleta A é super rápido no chão, um tempo de contato mínimo, mas ele não salta muito alto. Já o atleta B demora um pouquinho mais no chão, mas consegue uma altura de salto bem maior. Pela fórmula do RSI, quem se dá bem? O atleta A? Mas quem é de fato mais potente? Fica óbvio que o RSI está recompensando a rapidez e não a produção de força de verdade. E aqui está o ponto central direto da pesquisa. Como o tempo de contato fica na parte de baixo da fórmula, na divisão, qualquer número muito pequeno ali acaba inflando o resultado final de um jeito absurdo, mesmo que a altura do salto, que é o que realmente importa, seja medíocre. Ou seja, o RSI é viciado em velocidade. E os problemas só se acumulam. O RSI simplesmente ignora a altura de onde o atleta saltou. Tipo, se ele caiu de uma caixa. E isso adiciona uma carga de energia enorme que não é contabilizada. Ele também acaba penalizando atletas que usam uma fração de segundo a mais no chão para gerar um impulso gigante. No fim das contas, ele não consegue diferenciar um pulinho rápido e fraco de um salto rápido e realmente poderoso. Então, se a régua antiga está quebrada, o que a gente põe no lugar? É aí que entra uma nova métrica, pensada do zero, usando princípios básicos da física para medir o que realmente importa, o trabalho mecânico que foi feito. Esse é um índice de ressalto dinâmico, ou DRI. Preste atenção na diferença fundamental. Ele não olha só para a altura do salto, ele olha para o deslocamento vertical total. Isso significa que ele inclui a altura da queda, de onde o atleta partiu. Ele mede a demanda mecânica completa do movimento. Vamos voltar para a nossa ilustração do salto. O RSI só se importava com o H, a altura do salto. O DRI, por outro lado, entende que o atleta teve que absorver a energia da queda, o H-drop, e ainda gerar energia para o H. Ele captura a imagem completa, o trabalho total que o corpo realizou contra a gravidade. E aqui está a sacada genial da matemática. O DRI não divide só pelo tempo, ele divide pelo tempo ao quadrado. O que isso significa na prática? Que ele penaliza e penaliza muito tempos de contato super curtos, a não ser que eles venham acompanhados de um salto gigantesco.
Isso corrige aquela falha do RSI, de recompensar pulos que são rápidos, mas fracos. Ok, teoria é uma coisa, né? Vamos ver como essas duas métricas se comportam quando a gente joga os mesmos dados para elas. Agora é o confronto visual, que mostra na prática por que essa nova abordagem faz toda a diferença. Olha só, à esquerda, os gráficos do RSI. Repara como eles são idênticos. Não importa se o atleta caiu de 20 ou de 50 centímetros. O RSI é cego para essa carga inicial. Agora olha para o DRI, à direita. Conforme a altura da queda aumenta, a superfície do gráfico se transforma, ela se curva para cima. O DRI está vendo e respondendo à demanda mecânica cada vez maior, exatamente como o corpo do atleta faz. Esse mapa de diferenças mostra exatamente onde as duas métricas batem de frente. As áreas em vermelho são onde o DRI dá uma nota maior. Isso acontece quando se tem tempo de contato curto combinado com saltos altos, ou seja, potência de verdade. Já as áreas azuis são onde o RSI dá a nota mais alta. Isso acontece com tempo de contato curto e saltos baixos, movimentos rápidos, mas ineficazes. E aqui vem o golpe de misericórdia. A gente está vendo duas estratégias de salto. A rígida tem tempos de contato muito curtos, mas não gera muita altura. O RSI adora isso. Olha a curva vermelha subindo. Já a estratégia eficaz usa um pouquinho mais de tempo para gerar um salto muito maior. O RSI penaliza ela. Mas olha para o DRI. Ele identifica corretamente que a estratégia eficaz é a melhor. Ele recompensa o resultado, não só a rapidez. E sabe qual a melhor parte de tudo isso? Essa métrica, que é muito mais inteligente, não exige nenhum equipamento mais sofisticado. Como esse fluxograma mostra, o DRI pode ser calculado com as mesmas medições básicas que todo mundo já coleta: tempo de contato e altura do salto. É como se fosse uma atualização de software para o nosso cérebro, não uma atualização de hardware. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? É que ter uma régua melhor nos permite medir melhor. O DRI ajuda a gente a diferenciar atletas que são só rápidos daqueles que são genuinamente potentes. Isso significa que os programas de treinamento podem ser muito mais focados, buscando gerar força real, em vez de só diminuir o tempo no chão, o que, aliás, pode até levar a um treinamento de rigidez que aumenta o risco de lesão. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Todo o grande avanço na forma como medimos as coisas abriu portas para novos níveis de performance humana. Se agora a gente consegue enxergar e quantificar a potência explosiva com muito mais clareza, que tipo de novas capacidades atléticas isso pode destravar? A régua mudou. E os resultados, com certeza, virão atrás.